E aí o que o pessoal está falando, né? Os jornalistas, porque tem jornalista aí que está com receio de ser preso, então mexeu com os jornalistas, mexeu. Estão falando o seguinte, quando a Débora do Batom foi presa, uma das alegações na decisão de prisão, que é do Xandão, é que ela teria apagado mensagens, e isso fere a dignidade do Poder Judiciário e do Supremo Tribunal. Pô, se foram enviadas mensagens apagadas automaticamente, o princípio é o mesmo. Só que a tecnologia de pegar as mensagens que a Polícia Federal tem, consegue resgatar essas mensagens apagadas. Então vamos ver o que tem ali. A questão é saber se a Polícia Federal vai poder ir atrás ou vai fazer. Porque, mas é o Mendonça é um reverendo tal. Lembrar, o Eric botou na semana passada, foi uma decisão do Mendonça que libertou o Sérgio Cabral, não foi isso, Eric? Foi um voto dele, né? A gente passou aqui na live, voto do Mendonça pra libertar. O Sérgio Cabral tá feliz da vida, né, cara? Então, Infelizmente, o Instagram me recomenda. Ele tá na piscina, fazendo review de filme, etc. Tá lá, cara. Cara, para quem acreditar, teria essa suposto vazamento da conversa ali, o próprio Mendonça, né, nessa conversa supostamente vazada, teria dito, daqui a pouco chega em todo mundo. Então, você vir pensar, não, mas o Mendonça, cara, o Fachin, acabou de acontecer, o Xandão levou para o gabinete dele, a pedido, o Xandão pediu para trazer o Fábio Shor, que era o chefe da Polícia Federal agora. Agora, cara, tava lá, cara. Acabou de trazer o Shor, sei lá, o Fábio Shor. E esse Fábio Shor, ele estava ali comandando na história que o Xandão estava decidindo ali do lance do 8 de janeiro. E ele fez o pedido. Quem autorizou? Alguém tem que autorizar o pedido. O presidente do STF tem que autorizar. Quem é o presidente do STF? Fachin. O Fachin não falou, não, pô, cara, não mistura as coisas aí, não leva o cara direto pro teu gabinete e tal. O Fachin já autorizou. Já autorizou. Não viu nada, nenhum problema, autorizou. O Fachin, sendo presidente do STF, ia ser o cara que ia presidir o julgamento do Xandão no Senado. E aí tem um vídeo ridículo do Bananinha, eu acho que é redundância, né? É redundância eu falar o vídeo ridículo do Bananinha. Porque todo vídeo do Bananinha é ridículo. Mas o Bananinha falando assim, olha, o nosso Senado, ele é o mais conservador da história do Brasil, hein? Pô. E por que não impeach alguém, então? E aí ele diz assim, não, mas poderia ser muito pior. Imagina, se o nosso Senado, sendo o mais conservador da história da galáxia, imagina se não fosse. Pô, eu imagino. Se essa é a maior oposição da história, e o Brasil, narco-estado, com os Estados Unidos, estando para colocar o CV e o PCC de terroristas, o governo do Lula implorando, não coloca o PCC e o CV como terroristas. E aí, assim, nessa história do impeachment do Moraes, que o Alessandro Vieira está capitaneando ali, né? Não é nenhum senador ali de matiz bolsoleprista. É o Alessandro Vieira, é um cara que é crítico, por isso que ele não recebe o apoio da bolsoleprada, porque ele não é bolsoleprista. Então, se ele não idolatra o Bolsonaro, não rola. Quem que idolatra o Bolsonaro que apareceu? Apareceu. O Zema. O Zema e o Novo, eles no início do governo desciam o sarrafo, cara, descia a bordana em tudo que a gente fazia. E aí, de repente, eles notaram, pô, é melhor... Tinha uma mensagem do Deltan falando assim, a gente precisa manter os seguidores do Bozo, sem perder os seguidores do Bozo. Então é isso, é manter os seguidores do Bozo, eles falam abertamente, cara. Então eles vão na Paulista, aplaudem o Valdemar, né? O Marina Helena, o Van Hatten,
Deltan, o Moro, o Zema, esses caras eles fazem fila para aplaudir Valdemar da Costa Neto, para aplaudir Ciro Nogueira. Fazem fila, não é, Janaína? Faz fila para aplaudir. PT. E aí, o Zema, cara, apareceu falando, ó, tem que fazer o impeachment do Moraes, cara. O Zema, cara, chegou a falar. Quem não falou? Ratinho Júnior, o Tarcísio. Por que o Tarcísio, que já fez a célebre frase, com o Xandão a gente não tem que pelear, a gente não tem que guerrear, a gente tem que fazer alianças. O Tarcísio é isso, cara. O Tarcísio, de vez em quando, ele pergunta, posso falar alguma coisa fora aqui? O PT, Lula, posso falar? O Lula tá levando a gente para o buraco. Posso falar? Pode. Pergunta pro Kassab se eu posso. Pode. Aí ele vai lá e fala. Aí, ele se põe no teto. Bolso leprista fala, tá vendo, Tarcísio? Olha como ele é bom. Paulista vai reeleger o Tarcísio. Paulista, você merece. Você merece. E aí, o Zema tá pedindo. O que está acontecendo? Tem um movimento aí, mas você vê, esse cara aí que eu mencionei, o professor Miguel Reale Júnior, ele, um cara historicamente ligado ao PSDB, acho que foi até ministro da Justiça do Fernando Henrique. Eu acho que ele foi ministro quando ele era meu professor, ele faltava nas aulas, mandava assistente, né? Que ele era um cara, eu não tenho do que falar mal dele não, cara, de professor. Agora, era um cara ligado ao PSDB. E então tem uma galera, tanto que ele veio com uma crítica bem suave, olha, o Xandão é meu colega lá da USP, ele acho que deveria, né, ver umas explicações, ele não bate de frente, fica naquele lance PSDBista, em cima do muro. E aí, só que por que eles estão falando? Aí tudo já, o meu irmão já mostrou nos programas dele, cara, que tem uma ala aí do Brasil que está assustada com o que está acontecendo. Está assustada com esse lance de mensagens do Vorcaro, que teria dito assim, tem que moer ela. O sicário dele já morreu, né, Eric? Podemos falar que ele morreu? Ou é supostamente que ele morreu? Supostamente teria se suicidado e supostamente foi enterrado também, eu acho, cara. Com a camiseta dele. Tenta Não, você não é com a camiseta. É a camiseta da cadeia, cara, que é um pano, velho, não é camisa igual Não essa. foi nem a camiseta da Fatal Models, hein, meu? Não foi nem uma camiseta da Fatal. Supostamente ele teria se suicidado, supostamente morreu e supostamente foi enterrado, Arthur. O Epstein também, cara. O Epstein ele tem foto na internet dele aí circulando. Haveria, né? Haveria fotos do Epstein circulando aí. O Epstein é outro cara que, pô, qual que é essas mortes suspeitas, né? Agora vem o sicário. E aí, com esse cara estando preso, o Vorcaro está preso. Quem aparece para criticar? Gilmar Mendes. Aí o Gilmar Mendes aparece no Twitter falando assim, olha, isso é um absurdo aparecerem em conversa, porque apareceu conversa até da namorada, do noivo, teria sido da noiva do Vorcaro. E aí falando, você chegou a ver, Eric? Você chegou a ver, todo mundo chegou a ver. Eu vi. E aí o Gilmar Mendes falou assim, ó, isso é um absurdo, até no Dia Internacional da Mulher uma coisa dessa acontecer. E aí embaixo, alguém colocou ali que o Twitter, ele coloca como resposta a tudo, né? Falando assim, olha, segundo a lei orgânica da magistratura, juiz não pode se manifestar sobre processo que está com ele, cara. E o processo do Vorcaro está lá no STF. Eu acho que até já teve decisão do Gilmar Mendes, né, Eric? Já teve decisão do Gilmar Mendes em cima do processo do Vorcaro? Se teve decisão do plenário, aí o Gilmar Mendes deveria ter participado, né? Quando é do plenário, só se ele faltou no dia. Mas, de qualquer maneira,
ele não poderia se manifestar sobre um processo. Fala até na lei da magistratura, fala.